Vamos lá? Bem, Vamos lá. eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava Mais Climatização e Refrigeração e do portal Engenharia e Arquitetura. Eu estou aqui com a Patrícia Tosi, diretora das Indústrias Tosi. Como está, Patrícia? Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Ótimo, ótimo. Bem, Tudo parece que bem você melhor, andou né? Melhor bem agora que eu melhor. acabei de voltar da Itália, né? Então, isso que eu ia perguntar, né? Que é, Quem não o que foi gosta? essa história de ir para a Itália? Por que você É, foi? foi uma coisa meio de repente, quer dizer, eu ouvi falar, me falaram lá atrás, mas aquilo de repente, quando eu vi, faltava 15 dias para mim ir. Foi uma coisa meio correndo. O que acontece? Eu faço parte, né, do Sindatar, que você conhece, sou vice-presidente do Sindatar, que é coligado à Fiesp, Cidadá São Paulo, que fica no prédio da Fiesp, é coligado à Fiesp, nossas reuniões são lá, e no dia da posse, a presidente do CONFEM, que é da Fiesp, que é o Conselho Feminino da Fiesp, foi lá me conhecer e convidou para um café, convidou para um almoço, e foi conversando e me chamou para fazer parte do CONFEM. E fazendo parte do CONFEM, a gente tem, já faz uns 6 meses, comecei a fazer mentoria com as mulheres da Fiesp, e foi assim uma grata surpresa, porque de repente você, do nada, você começa a ver que tem pessoas que querem te ouvir, que querem ouvir o que você tem para falar, ou a sua história, e conseguir ajudar. É como se fosse um trabalho voluntário, e a gente tem essas mentoradas, e conversa vem, apareceu um convite, onde tem a virada feminina, que faz parte também da Fiesp, e o conselho da Fiesp, o conselho, a Confem. E a Marta Lívia Suplicy, não é a Marta Suplicy, é a Marta Lívia Suplicy, que é a minha presidenta desse conselho, foi convidado, teve um evento onde queríamos falar sobre a indústria. Na verdade, a ministra na Itália, a ministra da Indústria, é uma mulher. E ela queria convidar 6 mulheres para irem para a Itália e falar um pouco dessa volta de quem saiu da imigração de 150 anos atrás, nós estamos fazendo esse ano, e contar a história lá. E foi super gratificante, mas paralelo a esse evento tinha a virada feminina. Então foram duas coisas ao mesmo tempo. A virada feminina, onde a gente fala de empreendedorismo feminino, onde a gente dá voz às mulheres, tanto daqui de lá, no mundo inteiro, então são várias, esse é do Brasil, mas tem no mundo inteiro, onde a gente fala sobre o problema da mulher, seja feminicídio, seja o abuso em geral, todos os tipos de violência contra a mulher, seja dentro da empresa, seja fora, e eu fui falando sobre a empresa, e o meu tópico era empreendedorismo feminino e marketing em tempo de crise. Você sabe como ninguém, você faz parte desse nosso meio, você sabe como ninguém, a importância que é, numa época de crise, você botar a cara, e foi essa estratégia que eu fiz, que eles queriam ouvir. Qual foi a estratégia que eu fiz durante a recuperação judicial e durante a pandemia? Que teve tanto resultado para a gente e foi tão reconhecido aqui no Brasil, que a gente ganhou o prêmio, a gente teve esse artigo na revista, e chegou na Fiesp isso, né? E aí, eu fazendo parte desse conselho, que eu sou uma das conselheiras da Fiesp, e fazendo parte disso, elas queriam ouvir isso lá fora. Então, nós tivemos vários encontros lá fora, né? A gente teve um evento que foi dentro da embaixada na Piazza Navona, dentro da embaixada do Brasil, em Roma. Nós falamos com umas 100 mulheres, mais ou menos, empreendedoras, tinham brasileiras e também italianas, mulheres que estão empreendendo e querendo ouvir, eram 6 mulheres e cada uma falando do seu tópico. Aí nós tivemos um café da manhã com o embaixador, a gente teve essa troca de querer saber o que acontece lá na Itália com as mulheres, o que está acontecendo aqui. Depois nós tivemos uma audiência no parlamento, onde foram 6 deputadas, onde a gente descobriu que a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais importante que tem no mundo em benefício da mulher. Tudo acontece aqui ainda, a gente vê todo esse feminicídio, tudo isso que acontece por esse machismo que é enraizado no Brasil, e é muito enraizado na Itália também, coisa que a gente não sabe. Eu acho que o país europeu não é, mas é na Itália. Na Itália é maior do que na Espanha. E também, mas é só nesses países latinos. Nos outros países da Europa não é tão forte assim. Os números são bem menores, coisa que eu não sabia.
E as deputadas conversaram com a gente, então teve parlamento, teve uma fala no parlamento, aí foi só sobre o problema da violência contra a mulher, todos os tipos de violência, nós estamos falando de todos os tipos, tá? Sim, Desde o sim. salário, desde o feminicídio, desde o abuso, desde o homem na Itália que quando casa com a brasileira não deixa ela aprender a língua para excluir ela um pouco da sociedade. Então, assim, tem muita coisa que acontece que a gente não sabe e acontece pelo mundo inteiro. Então, a gente eles estão fazendo isso pelos vários países do mundo, até para a gente poder entender e levar o que o Brasil está fazendo, né? E o Sim. Brasil está fazendo coisa legal. É horrível o que acontece aqui, mas a gente ainda está mais evoluído que muitos países, coisa que a gente não sabe. Então, foi esse o tópico, foi lá em Roma, e depois a gente voltou com o mesmo tópico em Milão. Porque pouca gente sabe que a Itália, você sabe, são praticamente, eram países que se juntaram, e tem aquela Itália do Norte e a Itália do Sul. A Itália do Sul, ela é mais conservadora, ela é mais raiz, e a do norte é uma coisa mais ligada à Europa, então ela tem onde tem as indústrias, e tem um outro embaixador lá, que é o cônsul embaixador. Então, eles trabalham separados. O cônsul do sul, eles se falam, mas eles têm dinâmicas totalmente diferentes. E Sim. é muito legal, porque então a gente pode levar para as duas Itálias o que a gente está fazendo aqui e, principalmente, falar sobre empreendedorismo, porque do norte da Itália ele é bem maior do que no sul da Itália. No sul da Itália, ele é parecido com o nosso empreendedorismo aqui, que é mais da mulher que não tem trabalho, que ela vai atrás e faz uma coisa pequena e vai indo. No norte da Itália já é bem mais, tem muita indústria e tem muitas faculdades, muitas universidades, a gente também falou em universidade, para tentar entender essa diferença que tem, como o Brasil também tem do sul e do norte, só que é o contrário. Então, assim, foi muito legal, porque nós somos dois países muito irmãos também, né? Não é como Portugal, mas assim, Claro. países irmãos pelo tamanho e a quantidade de italianos que a gente tem no nosso país. E assim, a gente, pela TOSA, eu me senti super honrada de levar a história da minha família, que saiu de lá passando fome e veio e lutou, e depois papai conseguiu sair disso tudo, né, da família, do interior, e montar a empresa. Então, eles ficaram muito orgulhosos e a gente recebeu uma medalha. Foi muito bacana tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu que nunca fui tão italiana assim, saí super italiana. Não, assim, gostei muito de saber, que a gente vai visitando as cidadezinhas, né? E vai conversando com as pessoas. Então, eles têm esse carinho com a gente, como a gente também tem. Foi muito legal. Ele sempre tem essa visão do cara que foi lá, brigou, lutou, venceu, né? E a gente tem que valorizar isso, né? É, Seja dentro do país, ou seja de fora para aqui, eles trouxeram, os italianos trouxeram muita arte, todo mundo tinha um ofício, então eles ajudaram a crescer muito aquela parte do crescimento do Brasil, quando ele começou mesmo a crescer, quando acabou que os italianos vieram para, logo depois da escravatura, aquela coisa para ficar no lugar dos escravos, né? E eles eram tratados como escravos mesmo, porque botava na cadernetinha e ninguém pagava, até conseguir sair das fazendas era muito difícil. E até contei lá que também pouca gente sabe que no Brasil, em São Paulo, principalmente, durante 10 anos, quase 20 anos, se falava mais italiano em São Paulo do que português. Tamanha a quantidade de imigrantes que tinha em São Paulo. Então, nós somos essa mescla, né? O Brasil, você não tem uma família que não tem alguém que veio da Itália, e são milhões e milhões. É muito engraçado, todo mundo lembra muito da imigração do Sul, né? Do italiano do Sul, mas, na verdade, os alemães vieram há 50 anos antes. A imigração alemã está fazendo 200 anos e a é. italiana 150 anos. Então, Meu eles ficaram... tataravô veio em meados do século XIX, Tá vendo? veio da Por Alemanha. aí mesmo, Aí já veio depois. Nosso veio em 1889. Nós É, vemos exatamente um ano após a libertação dos escravos. meu tataravô veio mais ou menos 1840, 1848, que é Viu? exatamente o período Os de alemães, turbulência na Europa, e que foi aquilo que vieram para aconteceu lá. para Lumiar, né, ali para Nova Friburgo. Nova Friburgo. Esses são o começo do começo, É o os começo, alemães. começo. É. O começo, Alemães começo dos suíços, né? alemães. Alemães Friburgo, suíços. Freiburg. Pra- Tá. E escuta, só uma coisa, só recapitulando. Então, quem convidou vocês
foi o A Ministério... Fiesp. Não, a Foi Fiesp o não, mas Ministério da Indústria, mas através da Fiesp, porque a indústria de através lá da com a Fiesp. indústria daqui, fazer esse intercâmbio e a gente levar a história do Brasil para lá. Então, eu fui Tá. levando a E história eram da Tom. quantas mulheres faziam? Seis. 6 Assim, mulheres. desse evento da indústria, foram 6 mulheres. Agora, da virada feminina, nós estamos em 18 mulheres, que 18. foram 18, que foi falando sobre, eu falei sobre a história e sobre empreendedorismo feminino. Mas a minha fala era sobre o marketing em tempo de crise, que foi Tá. foi o meu foco principal. Porque você Que é o meu viveu forte, isso, né? né? Hã? É o Que meu é o que forte. você viveu nos últimos anos, né? Então, Durante a é, pandemia. é. E mais ou menos qual foi o enfoque que você deu na sua fala nesse aspecto, Patrícia? Na verdade, sim, eu falei, cada uma tinha meia hora, né? E eu falei sobre várias coisas, mas assim, para resumir aqui, foi mais no sentido de que achar os caminhos diferentes que a gente tem que achar dentro de uma indústria. Uma mulher, né? Você sabe que no ar-condicionado, eu sou uma das mais antigas do ar-condicionado, por ter Ah, começado da família. Então, e a gente achar sempre um caminho sem medo de nada e indo. Tipo, fui fazendo o meu melhor a vida inteira. E no tempo de crise, que foi durante a recuperação judicial, que a gente entrou e saiu. E durante a pandemia. Então, eu fui achando os caminhos que não podia deixar a peteca cair, o que foi feito naquela época. Você sabe que a gente fez aquela live que foi dentro do chão de fábrica, que ninguém nunca tinha feito, aquilo deu muita repercussão, porque eu pude ali mostrar os produtos que a gente tinha toda semana, toda segunda-feira, e podia mostrar que a gente estava vivo, né? O meu intuito era mostrar a TOS está viva. Estão falando aí, não é verdade, a gente está fazendo, a gente está entregando. Só que, às vezes, falar é uma coisa, quando você mostra o chão de fábrica, você mostra a produção acontecendo, a pessoa realmente vê. Eu falei, gente, os nossos clientes, os projetistas, os instaladores, precisam entender que a gente está vivo. Então, por exemplo, ia sair um atenuador de ruído. Então, eu chamava alguém para falar sobre atenuação de ruído e vai sair a 20, 30, sei lá. Aí botava a câmera na frente, fazia e mostrava como era, e a pessoa explicava o porquê. O outro falava do damper, aí falava disso, aí falava sobre o compressor, chamava alguém, sobre a borracha elastométrica, chamava alguém para falar. E assim foi indo, a gente trazia informação para o mercado e mostrando o que estava acontecendo dentro da fábrica. Fizemos o EAD também, que ninguém tinha feito, uma empresa nacional. Então, tudo isso tem... A indústria nacional, a gente sabe esse peso que a gente tem, né? Sendo a primeira indústria nacional, a primeira empresa que teve uma linha de produção de ar-condicionado e a primeira empresa de fusão no Brasil, a gente tem um peso muito grande de continuar com ela, né? Continuar batendo. E a gente não podia deixar a peteca cair. Então, fui achando várias coisas que a gente podia fazer para mostrar. Então, foi o EAD que a gente quer realmente. A gente entende que como é que eu digo assim, o split pegou um pedaço do que era do Fancoil, né? Um pedaço da água gelada. E o VRF também pegou um pedaço, mas ele está ali no meio. Então, assim, existe obra para todo tipo de obra. O que não sim. pode é fazer o projeto errado porque é mais barato, porque não tem fiscalização. O que não pode é um restaurante abrir sem qualidade de ar, sem renovação de ar. O que não Sim. pode é um hospital abrir sem a pressão fazer. Todos os segmentos têm. Então, eu queria só que o pessoal de Split, por exemplo, que fosse o começo, ele entendesse que ele tem o lugar dele e ele tem também como crescer dentro de uma CAG, dentro da central de água gelada. E é aprendendo, e não vai ser meu EAD de uma hora, aquilo é para ele entender o quanto ele não sabe, o quanto ele tem que procurar saber. É quase uma música isso, né? Quase Roberto Carlos me plagiando. É, Você não é o sabe, Roberto Carlos puro, você hein? procurou saber. Que É. quando a gente faz para valer. Bom, aí voltando. Então, assim, tem que entender que a pessoa precisa estudar mais para ele poder aplicar engenharia dentro daquilo e ter um valor agregado na precificação do produto dele, na entrega dele, né? Então, assim, e foram várias ações que a gente fez, de levar as pessoas para a fábrica, de fazer eventos, e você sabe muito bem, tentei até o máximo ficar todo o tempo a importância que a gente dá para entrar aqui, para sanar. Gente, assim, quando as pessoas falam, vem muita gente me perguntar, Paty, o que você acha? Gente, assim, não existe não achar, porque assim, não existe nada que abrange mais o Brasil
e é mais democrático do que as Intrax. Você traz tecnologia, você traz informação. E com aquilo as pessoas não deixam, estão sempre tentando, a gente está levando para eles, porque eles não saem de lá para saber. Para esse país continental, se a gente não for atrás deles, eles não vêm procurar saber. Claro, Então a gente tem que ir claro. atrás, tem que mostrar de todos os jeitos. Eu sempre acreditei que a gente tem que mostrar, para o projetista a gente tem uma fala, para o instalador, a gente tem outra fala, as comunicações diferentes, com o portal, com as entradas, com as feiras, cada uma tem o seu público e a gente não pode estar fora dela. Então, assim, fazendo uma força fenomenal para estar sempre presente em todos os eventos que são pertinentes e são dentro do nosso segmento. Particularmente, né, Patrícia, essa tua intervenção sobre o marketing em tempos de crise casa bem também com uma data fundamental, né, para a família Tosi, né, a família Tosi no ar-condicionado, Estamos que são felizes. 70 anos, não é? Entre 70, altos e baixos, como todo empresário no Brasil, como quem não é multinacional, que tem o dinheiro lá de fora para deixar a fábrica aqui ou fechar a fábrica ali, tem que botar tudo que você fez a vida inteira, o teu sangue, teu dinheiro, tudo lá dentro para sobreviver. Mas, assim, eu até brinco às vezes quando alguém pergunta, vocês têm alguma coisa de parecido, vocês três? A gente tem algumas coisas parecidas, mas o que a gente tem de mais parecido, acho que é essa força e essa garra que aparece na TOSI. Eu acho que nós três temos a mesma vontade de trabalhar, nós três temos a mesma garra, e isso faz a diferença, porque se um não tivesse, numa recuperação judicial, a gente não tinha saído. Bem, e a gente não está querendo dar spoiler, né? Mas tem várias coisas aí que vão acontecer, né? Agora, nesse segundo semestre, em comemoração aos Eu vou 70 anos, contar né? uma, então, só. Tá, fala para mim. Nós estamos agora já. Hoje eu botei na internet já a nossa nova fábrica. Nós fizemos uma reforma grande, uma fábrica antiga que a gente recuperou, e a gente fez uma grande reforma, onde a gente centralizou toda a parte de água gelada lá dentro, e que vai ter um museu da história do meu pai, da história do ar-condicionado, um museuzinho do tamanho, não é um museu, não estamos aqui falando museu, mas um museu da nossa história. E bate com a história do ar-condicionado, praticamente, né, no Brasil. E a outra é que vamos ter um livro da história do meu pai. E aí é um orgulho muito grande ter um livro da história do meu pai. Tem um editor ótimo, parece. Tem um escritor maravilhoso, um bolso aí, que pegou esse trabalho para ele. Estou brincando. E que entende a nossa história e que tem acesso à nossa história e conversou com muitas pessoas no mercado e centralizou e está contando a história exatamente como ela foi. A história da gente, a história da Tosa, a história do Zé Daniel Tosa, a história dos 3 filhos e agora entrando na terceira geração. E todos os perrengues que a gente passou. E lá está, ó, a verdade, nua e crua. O que aconteceu, os nossos erros, os nossos acertos, como a gente saiu dessa, como a gente está encarando o que vem pela frente, como a gente mudou o foco um pouco não, bastante para o hospital e data center e eletrocentro. Hoje em dia nós somos o primeiro em eletrocentro no Brasil. Então, assim, a gente tem bastante coisa legal acontecendo lá. Obrigada, Ronaldo. Patrícia, bem, vamos encerrando por aqui. Eu Já só tá. queria, antes de encerrar, também passar meu recadinho para as pessoas que nos assistem, né? Para dar aí um cliquezinho, um like aí embaixo e se E se inscrever no nosso inscreva no canal. canal. Se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a divulgar coisas assim tão fantásticas como essas que a Patrícia fez agora lá na Itália, não é? Então, Patrícia, muito obrigado, tá? E Obrigada a você, espero que Ronaldo. você continue com essa força toda aí, brigando não só pelo ar-condicionado, mas principalmente, né, pelas mulheres, pela situação das E mulheres pela indústria nacional. e pela indústria nacional. Tá bom? Isso aí, tá bom, Abração Ronaldo. para você. Estão todos convidados a visitar a nossa fábrica renovada, nossa nova, tá praticamente nova fábrica. Estamos de portas abertas, estamos esperando vocês lá.